Como configurar atrasos inteligentes dentro do ManyChat? Nessa aula eu vou te contar todo o segredo de como você configurar num fluxo ativo, tá? Um atraso inteligente e te dar algumas manhas que a gente usa para os nossos clientes aqui que vai fazer o seu fluxo ficar maravilhoso. Então, segue junto aí, bora lá. Primeiro passo, tá? O que a gente vai fazer? Criar a automação aqui. Criei o campo, né, que eu quero pedir de dado para ele. E aí, a partir daqui, eu vou abrir a pergunta, tá? Eu adicionei um campo de pergunta de botão nesse caso, né? Onde vai ter um sim ou um não, e eu vou fazer com que ele selecione alguma das duas opções, tá? O sim ou o não. Mas eu tenho que também mapear que ele não vai responder, que ele vai abandonar o meu fluxo. Então eu preciso criar uma estratégia para minimizar esse abandono. Porque o meu cliente ele está pagando pelo lead, então ele capturou esse cara aqui. Se eu deixo o cara parado no fluxo, o dinheiro do meu cliente está parado e eu não posso deixar isso acontecer. Então, o que a gente mapeia nessa questão aqui? Eu mapeio um item que o contato não respondeu. No momento que você cria essa caixinha dentro do ManyChat, ele vai te dar essas opções aqui, ó, ação de resposta, se o contato não respondeu e o próximo passo. Então, a ação de resposta é o que eu vou puxar. Então, quando eu pegar essa ação de resposta, eu vou puxar essa setinha e vou escolher a opção atraso inteligente. Tá? Ele vai abrir uma caixinha de opção para você e você vai escolher a opção atraso inteligente. O que eu normalmente faço? Eu coloco o primeiro atraso inteligente para 10 minutos. Tá? Se o cliente recebeu a pergunta e ficou 10 minutos sem responder, ou seja, abandonou o fluxo por 10 minutos, eu já tenho que dar a primeira incomodada nele. Tá? Então, depois da caixinha de atraso de 10 minutos, o próximo passo, eu crio outra caixinha, reforçando a mesma pergunta que está aqui em cima. Eu coloco geralmente assim, ó, chamo a pessoa pelo nome, né? Você deve estar muito ocupado por aí, mas temos algo muito interessante para te contar. Me confirma, por favor, segue a pergunta que você tinha feito. No meu caso aqui, o CNPJ, tá? E aí repito as opções de botão. Mas eu também tenho que mapear que ele pode ignorar isso aqui. E aí eu vou colocar a mesma coisa, um segundo atraso de 15 minutos, tá? Dessa segunda mensagem que eu já enviei para ele. Mesmo depois de 15 minutos, eu vou puxar outra caixinha e vou colocar aqui uma terceira mensagem. Primeiro nome, eu entendo que talvez não seja o momento que você deseja continuar essa conversa por aqui. Eu vou deixar esse canal aberto por mais alguns minutos. Então aqui eu estou dando uma urgência nesse cara. Estou dizendo para ele, ó, eu vi que você demonstrou interesse, você clicou no anúncio do cliente. Você está aqui, você já respondeu algumas respostas. Mas também eu não vou ficar te esperando o tempo todo. A gente tem muito cliente na fila. Vou deixar esse canal aberto por mais alguns minutos. Se você desejar continuar, basta informar o dado que eu estou pedindo, no caso, o CNPJ. Tá? Abra a opção de sim ou não. E aí ele segue. Se mesmo assim ele não respondeu, eu dou mais 20 minutos e encerro a conversa. Tá? 3 tentativas. Se depois dessa terceira mensagem que ele recebeu, ele mesmo assim esperou mais 20 minutos e não continuou respondendo, ele só fez um teste no teu fluxo, muito provavelmente, tá? É um concorrente ou algo assim. Então não tem por que eu manter esse cara aqui, tá? Eu pego, adiciono mais um atraso só para garantir dar mais esse tempinho para ele responder caso não seja, e depois eu tagueio ele como abandono. Aqui é uma outra aula, mas eu já vou dar uma pequena pitada do que é aqui. Essa tag vai me dizer em todos os abandonos aonde ele abandonou. Então, sempre depois do último atraso de 20 minutos, eu adiciono uma tag e informo, crio essa tag, abandonou o fluxo em tal lugar. Isso vai servir para o gestor do projeto, tá, acompanhar quantos acionamentos cada tag teve. Então, se ele sabe que o pessoal abandonou o fluxo no CNPJ foram 30 pessoas, tem algum problema aqui. Talvez a galera não esteja querendo passar o CNPJ e talvez ele tenha que tirar essa pergunta aqui do fluxo, porque pode ser uma pergunta de dado sensível que está atrapalhando o fluxo dele. Então, é assim que se trabalha com atrasos, tá? Geralmente eu dou 3 atrasos, 10 minutos, 15 minutos e depois mais 20 minutos, e aí eu considero o cara como abandono de fluxo.
tá? Tagueio ele para avisar para o cliente e aí eu posso fazer outra ação com ele aqui se eu desejar, beleza? Então é assim que você vai fazer dentro do seu fluxo. E se você quiser aprender itens mais avançados, ou seja, como adicionar as tags, o que fazer com essas tags, como mensurar elas e também como desenvolver fluxos mais complexos com condição, também com conexões externas, CRMs e tudo mais, vou deixar o link do nosso curso completo de ManyChat, onde você aprende do zero ao avançado a configurar a sua automação de ManyChat e vender para possíveis clientes que vão estar precisando muito no mercado de automações desse nível aqui, mas automações bem estruturadas. Então, a primeira coisa que você precisa é aprender a fazer bem, aprender a fazer direito, para que você entregue algo com excelência e o cliente te recomende para outro cliente e te recomende para outro cliente porque você entregou bem. E é assim que você prospera, beleza? Então, o link vai estar aqui. Clica e conhece mais desse curso.